Ô, Sônia, você tem uma admiração muito grande, ou pelo menos eu acho que tem, pelo Silvio Ah, Santos, né? Uma eu amo o Silvio. proximidade. Quer Uhum. dizer, admiração todos temos, Sim, é o maior comunicador do Brasil, claro, ponto, né? história viva, Mas, né, da nossa mas você, TV. você tem uma relação de proximidade, de Hum. trocar uma ideia e tal. Você concorda que ele é o maior comunicador do Brasil? Como é que você vê? Claro, claro. Nossa, ele é o maior comunicador mesmo do Brasil. Eu acho que ele é um mestre da comunicação, que a gente sempre aprende muito com ele. Né? E eu acho, Leda, que se ele assim se equipara ou supera vários grandes comunicadores internacionais, pelo que a gente viaja, vê de TV pelo mundo, sabe? É raro você ver o Silvio Santos com toda a capacidade de improviso. Eu acho que o fato dele ser brasileiro influencia também. A gente tem um jogo de cintura, tem uma capacidade de improviso, tem uma alegria natural, não é? E você vê que não tem tantos por aí, ou não tem quase mais nenhum, porque a estrutura de apresentador também andou mudando bastante em função Mudou. dos costumes, essas coisas todas. Então, acho que se ele estivesse num outro país, ele seria homenageado todos os dias, ele estaria consagrado. Aqui no Brasil ainda tem gente que critica o Silvio, que detona o Silvio. Eu acho isso um absurdo. Eu falo, gente, olha para o cara, olha como ele é genial, sabe? Olha como ele tem 90 para 92 anos agora, né? E as coisas que ele ainda é capaz de influenciar, que ele ainda é capaz de fazer. Eu acho assim demais, demais. Eu sempre gostei muito de participar dos programas com ele. Nunca vi a coisa de participação no programa como vitrine. Eu sempre vi como uma aula, sabe? Uma aula de comunicação. Eu absorvia aquilo muito mesmo e sempre achei muito genial, incrível. Eu acho que ele é um dos maiores apresentadores do mundo, sem exagero. Tudo bem, eu amo o Silvio, mas dá para olhar criticamente para o trabalho dele. É incrível, é incrível. Falar em criticamente, você todo dia fala de celebridades. Sim, Todo dia você fala da vida dessas sim. celebridades. Isso te deprime, te anima? Como é que você lida com isso? Você fica à vontade para falar? Às vezes você gostaria de não falar, e às vezes você faz opção de não falar, tem a Sim, notícia e não quer sim, comentar. sim, sim. Existe muito essa opção também de não falar, mas existe também a opção de quando falar, falar sinceramente, Leda, porque eu acho que se você tem um microfone, você tem uma câmera diante de você, que eu considero as armas do bem, vamos dizer assim, e o olho da câmera é o olho do telespectador, você tem que ser verdadeiro, você tem que passar para o público aquilo que você acha de verdade. Né? Senão, o que, que você está fazendo ali? Mais um para mentir, para fingir, para querer só estar ocupando espaço na televisão, no rádio? Eu não acho isso válido. Agora, esse terreno é um terreno delicado mesmo, porque o dia todo, todos os dias, você está ali falando das pessoas. Então, a minha medida é falar mais do trabalho da pessoa do que do próprio profissional, porque não é sempre que a gente faz um programa legal todos os dias, não é sempre que um repórter vai para a rua e vai fazer um programa ótimo. Então, a gente comenta mais o trabalho do que a qualidade do profissional em si. Isso eu acho uma coisa mais respeitosa até com o ser humano em si, né? O problema é que hoje em dia você vê os artistas mais envolvidos com essa história de vida pessoal, de ostentação, disso, daquilo, do que desenvolvendo um trabalho. Tem muita gente que está famosa, vamos dizer assim, segundo os valores da internet, e que não apresenta nada de profissional. Aí você tem que comentar porque o público espera, porque essas pessoas acabam sendo sucesso, só Deus sabe por quê. E aí você tem que ir para esse lado. Então, esvazia o trabalho da gente como crítico. Muitas vezes você realmente não é crítica de televisão, é só o popularmente chamado fofoqueira, né? E você não tem um material legal para trabalhar em cima disso. Então, rende mais falar da novela, ver o trabalho dos artistas, conferir as minisséries, tudo que anda rolando no streaming, para você poder ter mais substância, porque senão fica essa coisa. É o casa, separa, é a traição, é a
baixaria, a nossa música aqui também está muito pobre, e você também não tem muito o que comentar em relação a isso. Tá difícil, mas a gente tenta, né? Acompanhar a evolução, entre aspas, dessas pessoas e do gosto do público por esse tipo de apresentação, mais do que pelo conteúdo, vai mais pela embalagem mesmo. Mas dá uma certa aflição, não é? Você imaginar que a gente já viu teatros na TV, a gente já viu TV ao vivo com grandes artistas, a gente viu grandes séries, grandes programas, por exemplo, A Grande Família era um programa muito divertido. E agora a gente fica refém do Big Brother. Eu me recuso a assistir, mas eu posso me recusar porque eu não trabalho com necessariamente com esse assunto, então posso me recusar. Mas como é que você aguenta assistir isso, Sônia Abrão? Me conta. Então, eu sempre gostei de reality show, porque eu me interesso muito por essa história de comportamento humano, ainda mais em confinamento, né? A gente sabe o que acontecia nos experimentos com os ratinhos trancados num laboratório. Um começa a comer o outro, é uma coisa maluca mesmo. Agora, depois de tantos anos no ar, as pessoas já sabem ler esse jogo, e quem entra no reality já entra com personagem. Isso empobreceu demais. As pessoas perderam a espontaneidade, né? No caso do BBB, são 23 edições, já foram. Então, o pessoal é muito já, como é que eu vou te dizer, preparado, entre aspas, ensaiado, achando que é falso, né? Exatamente, é muito falso. Não tem, todo mundo fala: eu sou verdadeiro, eu sou autêntico, você vai ver como eu sou. Sempre é esse o discurso, e na prática não é nada disso. É um pessoal montado, é um pessoal que já veio, sabe, viciado numa maneira de jogar, porque achou que alguém assim ganhou o jogo, então eu vou fazer também, sabe? Então ficou pobre, muito pobre. É difícil você encontrar alguém carismático, que possa ter uma atuação legal. A Juliette no Big Brother foi um fenômeno, né? Eu acho que ela foi um fenômeno isolado, assim, né? Ela foi. Fenômeno. Parece que eu não conheço, mas ela é assim mesmo? Olha, eu também não conheço pessoalmente, só em nível de trabalho, e pelo que ela fez. Torci muito por ela. Por quê? Porque ela era de verdade. Ela nunca falou: eu sou de verdade, eu sou autêntica, eu sou franca, eu sou sincera. Ela era, e o público capta isso. A gente não pode subestimar a sensibilidade do público, entendeu? O pessoal fala: o povo não entende nada, o pessoal que assiste TV aberta não tem senso crítico, não sabe das coisas, sente tudo. E isso você não engana as pessoas. Então todo mundo sentiu nela essa verdade. E ela foi lá e arrebentou. Mas não é a regra. Ela foi a exceção. Então tá muito pobre. Eu gosto pelo jogo de comportamento, mas agora não vale mais a pena. Você estava falando em geração, empobrecimento, né, do nosso lado cultural, artístico, essa coisa toda. E outro dia eu estava conversando até com os jornalistas que fazem parte da nossa roda, da fofoca. Assim, eu sou de uma geração de Belchior, de Fagner, de Zé Ramalho, de Gilberto Gil, de Maria Bethânia, de Caetano Veloso. Gente, como é que eu posso aguentar agora? Sabe? Esse sertanejo comercial, esse funk que não tem mais autenticidade, ele também é vazio completamente, fica aquele batidão e aquelas letras de triplo sentido. Eu não consigo mais me identificar. Tem, né, uma linha que você curte, assim, mas você tem que estar escolhendo ali um João da vida, uma Luísa Sonza, sabe? Um pessoal, o Rubel, um pessoal mais assim, afastado um pouco dessa grande máquina de moer a sensibilidade das pessoas e a capacidade também de perceber o ouvido, de saber o que é bonito. Não tem poesia, Leda, não tem poesia, não tem verso, não tem uma letra trabalhada, é muito pobre. Eu acho que a gente está muito pobre em tudo, infelizmente. É triste isso, né? É muito. Porque todo mundo fez 80 anos, né? De repente. Sim. É claro que não é de repente, mas Caetano, Gil, Paulinho da Viola, todo mundo, né? Então a gente ficou. Não surgiram pessoas do mesmo quilate, digamos assim. No mesmo nível. Né? Não, se você pensa que esse pessoal tocava em rádio, nossa parada de sucesso era isso, né? Se tivesse playlist naquela época, era só com esse povo de primeiríssima qualidade.
sabe? Que enriqueceu muito a gente como ser humano, fez muito bem para nossa alma, para o nosso coração. Tá difícil agora.